No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma notícia extremamente ruim para você que se encontra aí super endividado e reside aqui no Distrito Federal. Para você que é aqui do DF, você já sabe muito bem, que, se você assistir aqui meus vídeos, né, que existe a Lei Distrital 7.239/2023, que ela foi criada em abril do ano passado. E ela tinha como objetivo estabelecer limites de descontos no contra-cheque e na conta corrente. Naquela ocasião, foi decidido que os bancos que fornecem serviço no Distrito Federal, eles deveriam limitar os empréstimos consignados e os empréstimos debitados na conta corrente a 45% da renda daquele contratante. E vocês pensam que isso acabou ocorrendo? Não. Se você é servidor aqui do GDF, você sabe muito bem que você provavelmente tem empréstimos consignados na sua folha de pagamento e também tem empréstimos debitados na sua conta corrente. Então, o simples fato de você possuir um empréstimo na conta corrente significa que, como você não tem mais margem na folha de pagamento, o banco automaticamente oferece para você empréstimos debitados na conta corrente, porque até então, até a aprovação dessa lei, não existia qualquer limite para a limitação dos empréstimos na conta corrente. Então, acabou a margem, o banco automaticamente oferece empréstimos na conta corrente. E mesmo após a aprovação dessa lei, os bancos continuavam oferecendo para vocês empréstimos consignados, comprometendo a sua margem. O banco continuou oferecendo empréstimos debitados na conta corrente superior também à sua margem prevista no seu contra-cheque. E também o banco fez algumas renegociações ali com o propósito, segundo eles, de cumprir a lei distrital 7.239. Porém, também havia descontos na conta corrente. Em diversas oportunidades, vou citar exemplo aqui de um banco, o Banco de Brasília, a própria Câmara aqui do DF, ela convocou o presidente do BRB para que ele prestasse esclarecimentos do porquê que não estava cumprindo a lei distrital 7.239. Logo depois dessa convocação, teve lá a sessão e tudo mais, foi feita algumas promessas de que iria ser criado um programa para poder limitar o desconto dos empréstimos desses correntistas a 45% através de um programa do superendividamento ou na renegociação de alguns empréstimos para tentar ali adequar a essa margem de 45%. Daí criaram alguns programas. Daí mais ou menos ali em dezembro de 2023, se eu não me engano, o banco lançou um programa chamado Crédito Sob Medida, que nada mais era do que a renegociação dos empréstimos com juros ali de 1,65% ao mês e também com descontos na conta corrente. Como eu disse, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Distrital 7.239 estabelece que se não tem mais margem na folha de pagamento, o banco deve suspender qualquer desconto na conta corrente. Então, o crédito sob medida que o banco ofertou para vocês não estava cumprindo a Lei Distrital 7.239. E, em alguns casos, eles até ofereciam ali uma renegociação dos contratos com a tal de parcela balão, assim ficou conhecida. Então, exemplo, até já fiz vídeos aqui tratando sobre isso e vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês entenderem um pouco melhor. Essa parcela balão, um exemplo é o seguinte: você tem uma dívida com o Banco BRB, ainda mantendo o exemplo do Banco BRB, o que eles fazem? Eles oferecem uma parcela pequenininha que você consiga pagar pelo prazo de 59 meses. Então, às vezes, o cliente está devendo ao banco ali uma parcela mensal de 2.000, eles prometem e realmente fazem isso, que vão reduzir as parcelas para R$1.000 por mês. Então, pensa, está devendo R$100.000 e você vai ter 59 parcelas de R$1.000. Lógico que você não vai conseguir pagar a dívida de R$100.000, porque se você pegar 59 parcelas de R$1.000, você está pagando apenas R$59.000. Então, essa diferença, parcela 60, que é o saldo devedor remanescente, que seria então R$41.000. Então, você teria ali esse período de quase 5 anos, pagando uma parcela menor, mas ao final dessa contratação, ao final desse prazo, na parcela 60, você teria que levantar uma quantia de R$41.000 para poder fazer a quitação desse empréstimo. Se você não tem essa quantia, deveria fazer um novo empréstimo com o banco, que aqueles R$41.000 transformam ali em R$80.000. Então, não tem resolvido nada se você optou por fazer essa renegociação com parcela balão. Então, o banco, nesses últimos meses e anos, né, desde a aprovação da lei, em abril do ano passado, o banco vai tentando criar ali mecanismos para tentar realmente cumprir a lei, mas, infelizmente, nunca conseguiu evitar o desconto na conta corrente. Digo nunca porque tenho certeza que você
aqui do GDF, que tem empréstimos consignados e você tem empréstimos debitados na conta corrente, o banco, em momento algum, ele suspendeu esse desconto na conta corrente para poder se adequar à lei distrital. Isso tenho certeza absoluta que não ocorreu. Se por acaso ocorreu, se você conhece alguém que conseguiu, através da lei, de forma administrativa, o BRB suspendeu o desconto na conta corrente para poder readequar seus empréstimos a 45%, deixe aqui nos comentários, tá? Estou falando em relação à lei distrital e não em relação à resolução 4.790, que eu já fiz vários vídeos aqui tratando sobre isso, que vocês têm o direito de solicitar a suspensão do desconto na conta corrente, que é um outro assunto que eu não vou trazer no vídeo de hoje. Então para aquelas pessoas que estavam super endividadas e o banco continuava debitando as parcelas na conta corrente, muitas dessas pessoas procuraram a justiça solicitando ali a readequação dos empréstimos a 45% ou a 35%, ou também a suspensão do desconto na conta corrente com base no artigo 2º, parágrafo 1º da lei distrital. O que estava acontecendo nos processos? Os juízes, em todos os casos, teve um único caso das ações que a gente ajuizou aqui da Alencar Advocacia, que o juiz aplicou a lei distrital 7.239. Todos os outros juízes, todos os outros processos, as pesquisas que eu também fiz, o juiz desde o início vem entendendo que a lei distrital ela é inconstitucional, tá? E eu também falei a mesma coisa para vocês. No dia que esse projeto começou a ser cogitado, eu já falava para vocês que esse decreto não seria sequer aprovado e que se fosse aprovado, seria aprovado só porque estava em época de campanha eleitoral. Esse projeto ele surgiu com mais força e todo ano de campanha eleitoral, todo ano de eleição, sempre surgiu esses projetos aí para poder limitar os empréstimos dos servidores, para com isso aí vocês confiarem naquele candidato que iria aprovar aquele projeto, para finalmente resolver a situação de quem estava super endividado. E de fato, acho que isso iniciou não sem ser nessa campanha passada, como na anterior, já tinha esse tipo de projeto discutindo sobre isso, porém não foi aprovado naquele ano e na campanha eleitoral passada, exatamente ali próximo da eleição, conseguiram aprovar esse projeto que hoje é a Lei Distrital 7.239. Então, quando a lei foi aprovada também, fiz vídeos aqui alertando para vocês que não dava para confiar, que o banco não iria ficar parado em relação a essa lei e que com certeza ali o governador iria ingressar com ação para tentar derrubar essa lei, tá? Isso é muito claro, essa questão da lei ser inconstitucional. Como pode ser criada uma lei que vai prejudicar apenas um único banco? No caso dessa lei, se você for fazer a leitura do projeto de lei, e eu fiz essa leitura para poder entender por que foi criada essa lei, lá no projeto tem como justificativa da criação dessa lei a existência de muitos processos contra o Banco de Brasília ou a situação do superendividamento que tem sido ocasionado por conta do Banco de Brasília. Então foi uma lei que foi criada pensando exclusivamente no Banco de Brasília. Eles nem estavam preocupados com outros bancos. Apesar que no seu artigo 1º estabelece que essa lei ela deve ser aplicada no DF para todas as instituições financeiras que aqui fornecem serviço. Tá? Agora pensa também, questão de lógica. Se existe um banco fora do DF, ele não tem obrigação de seguir essa lei. E já os bancos aqui no DF têm a obrigação de seguir uma lei para limitar os empréstimos ou suspender o desconto na conta corrente. Então, veja que não tem como isso persistir por muito tempo. Como pode um Banco de Brasília ter que cumprir essa lei e um banco que não tem sede aqui em Brasília não ser obrigado a cumprir essa lei? Então, estava muito claro que essa lei ela seria declarada como inconstitucional, pois cabe apenas à Câmara Legislativa Federal criar esse tipo de lei, que seja uma lei que seja aplicada para todos os bancos, assim como foi criada a lei do superendividamento. Tá? Então, assim, uma lei que vai ser criada que todos os bancos do Brasil têm essa obrigação de limitar os empréstimos, como existe hoje a limitação dos empréstimos consignados, que foi criada por uma lei federal. Nesses casos, sim, a lei ela pode ser declarada como constitucional. Mas a partir da hora que cria uma lei local para apenas aqui no DF, o Banco de Brasília, especificamente, ser obrigado a limitar os empréstimos, era questão de dias e até demorou bastante para que essa lei fosse declarada inconstitucional. Porque só quem tem competência para criar uma lei, para criar um tipo de lei é a União Federal, jamais o Distrito Federal. Tá? Então, isso que acabou acontecendo nessa ação que foi julgada aqui no DF para dizer se essa lei era ou não constitucional. E eu até suspeito que por isso mesmo, o banco já sabendo disso, ele nunca teve a preocupação de cumprir exatamente os termos da lei. O banco está cumprindo, até hoje vem cumprindo, resolução 4.790 do Banco Central.
em relação à suspensão do desconto na conta corrente. Mas cumprir essa lei para suspender desconto, para readequar seus empréstimos a 45%, eu nunca vi um caso que o banco realmente tenha se adequado a essa situação dessa lei para poder limitar os empréstimos. Nem mesmo nos processos, como eu disse para vocês, os juízes também desde o início estavam entendendo que essa lei é inconstitucional. Em alguns casos eles suspenderam os processos até o julgamento dessa ação aqui de inconstitucionalidade que tramita inclusive ainda no TJDFT. E no dia 15 de outubro ainda nem foi publicada essa decisão, esse acórdão, chegaram a essa conclusão. Tá? A Lei Distrital 7.239/2023 é uma lei inconstitucional. Tá? Olhei para vocês aqui só esse ponto da emenda que trata sobre essa questão de competência, que de fato o Distrito Federal não tem essa competência, e é bom lembrar que o governador na época, quando esse projeto foi aprovado pela Câmara aqui do Distrito Federal, o governador ele vetou integralmente esse projeto de lei, e daí o projeto voltou para a Câmara e derrubaram esse veto aí do governador. Mas isso já era, gente, já estava muito claro que esse projeto, que essa lei, ela seria declarada inconstitucional. Em vários vídeos eu falei sobre isso aí. Tem gente que falou que eu estava exagerando, que nem ia acontecer. Foi feito um parecer técnico da Câmara do Distrito Federal, falando que estava tudo certo com a lei, que cumpriu todos os requisitos, todos os formalismos, e que sim, o governador poderia sim criar esse tipo de lei. Mas está aí o resultado. Depois de mais ou menos 1 ano e 6 meses, a lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça aqui do DF. E tanto que, se você for observar também, que nos últimos 10 meses eu não vi mais ninguém convocando o presidente do banco para ir na Câmara para poder cumprir essa lei distrital, porque, gente, passa a época de eleição, infelizmente, acabou, né? Não precisam mais do seu voto, tá? Então você vê lá no início, realmente, você via ali deputados em cima, convocando o presidente para resolver essa situação, para poder cumprir a lei, para poder suspender desconto, poder limitar os empréstimos, para poder criar um programa. Depois, simplesmente, o assunto acabou. Não aconteceu nada. Nessa lei distrital prevê lá uma multa de R$35 mil caso o banco não cumprisse essa lei distrital. Eu não tenho conhecimento se em algum momento algum banco aqui no DF ele pagou essa multa, tá? Por quê? Porque realmente o banco já sabia que essa lei iria cair em pouco tempo, tá? E realmente demorou 1 ano e 6 meses aí para conseguir essa declaração de inconstitucionalidade. E é isso. Me alonguei mais uma vez. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e deixe aqui nos comentários se você não fosse obrigado a receber pelo Banco de Brasília por força aqui de uma lei do DF, você manteria a sua conta bancária lá nesse banco? Diz para mim. Seja bem sincero aí nos comentários. Gostaria de saber de vocês.